Fala pessoal, Camará Rocha aqui falando. Estou falando aqui direto de Paraty hoje e vou estar mostrando para vocês aqui uma experiência vivida no carregamento portátil de 127 volts, tá? Eu tive uma condição aqui de chegar anteontem por volta de 11h30 da noite em casa e me deparar com apenas uma fase funcionando parcialmente, com uma demanda bem sobrecarregada, e a outra fase fora. Aqui a gente tem a distribuição bifásica, né? Duas fases de 127 volts. Então, mediante isso, eu só tinha uma fase disponível para carregar o carro e fiquei limitado a 127 volts. Quem conversa comigo aí por fora, já conversou comigo, já deve ter percebido um pouco do meu senso crítico para esse carregador de 3.5 kW em 127 volts, justamente porque ele é limitado a 16 amperes, né? Então você fica com uma demanda muito baixa de carregamento. E foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Eu, tendo a necessidade, não pude, né, lançar do 220, e a minha sorte é que eu tinha um carregador que eu podia setar a amperagem até 32 amperes. Não fiz isso, mas ele me dava essa possibilidade. Então vou estar mostrando para vocês aqui uma condição realmente vivida, que a gente pode encontrar aí na estrada, na viagem, numa emergência, onde a gente pode ficar muito limitado com um carregamento de 127 volts a 16 amperes. Por isso o meu senso crítico em relação a esse modelo, e também sempre a minha recomendação ao modelo de 7 kW, mesmo com adaptador, porque ele permite utilizar uma amperagem mais alta, e eu vou estar explicando para vocês por causa de que isso, né? Tem alguns fatores matemáticos envolvidos, mas eu vou estar fazendo um apanhado dessas informações para que a gente possa tirar as conclusões. Então eu vou mostrar para vocês aqui os detalhes desde o momento que eu cheguei, que eu coloquei para carregar, até o dia seguinte, quando eu tirei do carregador, e vamos fazer uma análise. Vai haver alguns cortes no vídeo, né? São tempos diferentes, porque foi anteontem, mas a gente vai conseguir tentar fazer uma montagem aqui de momento a momento e chegar a uma conclusão do que poderia ser de melhor condição para esse tipo de carregamento, tá pessoal? Então vamos lá, segue aí. Então pessoal, em Paraty, ó, apenas uma fase funcionando parcialmente, não tem um 220. Dessa forma eu não consigo fazer o carregamento em 32 amperes. Então estou em uma situação crítica de carregamento mais complexa possível, acredito eu. Então aqui eu tenho uma tomada de 127 volts, 20 amperes. Utilizei o adaptador e estou utilizando o carregador nessa condição para carregar 127 volts. Como vocês podem ver, não está nem dando 127, está dando 98. Setei o carregador para 20 amperes. Segundo ele aqui, ele está dando 1.8 kW. Então isso aqui vai servir uma experiência bem real do que a gente pode encontrar aí na estrada, numa viagem, onde a gente chegar numa localidade que não tem 220, ou não tem um 220 32 amperes e não tem um 220 normal, e a gente fica limitado a uma tensão de 127 volts. Como vocês podem ver, aqui não está nem dando 127, mas pelo menos eu botei em 20 amperes, né? Vamos dar uma olhada lá no carro e ver como é que tá a marcação lá. Vocês podem ver, ó, tá dando 1.5 kW disponível, 16 horas
para carregar 54%. Então eu vou deixar carregando aqui e vamos ver como é que vai ser amanhã. São 00h56. Amanhã de manhã eu vou tirar e vamos ver quanto que carregou, né? Isso aqui vai ser um comparativo real de uma condição que a gente pode encontrar aí em viagens, em emergência, que você não tem uma demanda de tensão alta disponível. E a gente vai poder fazer um comparativo e tirar algumas conclusões disso. Então, pessoal, continua carregando. São 8h45. Vamos ver qual é o resumo do carregamento de ontem para hoje. Então, pessoal, temos 73% carregado, 1.5 kW, 8h14 ainda restante. Só desligar o carregador ali para ligar o carro e a gente fazer uma análise disso. Pessoal, após 8 horas de carregamento, saímos de 43% para 73%. Isso representa aí aproximadamente 12 kW de bateria, né, em 127 volts com carregador em 20 amperes. Lembrando que ele não estava dando 127 volts, né, devido à queda de tensão aí e a falha na outra fase. Ele estava dando entre 97 e 98 volts, como vocês puderam ver aqui no início. Então, assim, com base nessas informações, agora a gente pode fazer uma análise mais realista a respeito do carregador 127 volts, né? E definir qual que é a real viabilidade de você utilizar um carregamento lento em 127 volts com 16 amperes, por exemplo, num carregador de 3,5. Lembrando que o meu carregador é 7 kW e ele tem a seleção de amperagem até 32 amperes, né? Vou estar dando uma viradinha na tela aí para a gente fazer uma análise, bater um papo sobre isso e tentar tirar uma conclusão dessa situação aqui que eu passei aqui. Então, pessoal, vou estar apresentando para vocês aqui algumas informações para que a gente possa estar tirando as conclusões dessa experiência vivenciada, né? Eu já tenho a minha opinião formada, mas é muito importante estar compartilhando uma experiência real com vocês, para que vocês possam estar tirando a conclusão de vocês e, na hora de efetuar a compra de um carregador, procurar a melhor opção que se enquadre dentro da sua realidade, né? Ninguém está livre de acontecer uma situação dessa. Isso pode acontecer você chegando numa pousada, na casa de um parente, num hotel, não encontrar disponível uma tomada 220 volts, 20 amperes ou 32 amperes, e na pior das hipóteses encontrar somente uma de 127 10 amperes, né? Aqui eu ainda tinha uma de 127 20 amperes, porém com uma demanda sobrecarregada na tensão devido à falta da outra fase, que deu uma queda grotesca, né, como vocês puderam ver, tá? Só para fazer um adendo aí, se vocês estiverem ouvindo um ruídozinho de fundo, é o ar-condicionado. Tô dentro do carro, tô sem microfone, então não tem como ficar com o ar desligado, tá? Então vamos lá para a gente tentar concluir e chegar numa opinião a respeito dessa situação. O carregador de 3,5, ele é disponibilizado em bivolts com 16 amperes, certo? Para quem não sabe, para calcular a potência de um equipamento, você utiliza a tensão vezes a amperagem do equipamento. Ou seja, num carregador de 3,5 kW em 127 volts vezes 16 amperes, ele vai te dar aqui 2,03 kW, tá? Fiz uns cálculozinhos aqui, já deixei uma colinha pronta. Já em 220 volts, ele vai dar 3,52 kW.
esse seria a condição dele original, beleza? A gente viu aí que eu iniciei o carregamento em 127 volts com 20 amperes. Quanto deveria dar isso? Deveria dar 2,54 kW. Porém, vocês viram que tinha uma queda de tensão. Vou botar aqui no alto aqui da tela aqui a imagenzinha do momento do carregamento. Como vocês podem ver, está marcando 1,8 kW em 97, 98 volts, beleza? Então a gente já tem aqui uma perda de tensão, que já gera uma potência a menos. 97 volts vezes 20 amperes daria 1,94 kW. Tem uma perda, beleza? A gente sabe que existe uma perda já do carregador até o veículo. Então isso já seria menos. No carro, como vocês viram na parte anterior do vídeo, estava dando 1,5 kW. Ou seja, de 1,8 do carregador para o carro estava dando 1,5. Já tinha uma perda de 0,3 kW nessa situação. Na melhor das hipóteses, 127 volts e 20 amperes era para eu estar carregando com 2,5. Beleza? Então assim, o que isso mostra? Vocês viram ali que em 1,5 a quantidade de horas que dava para você fazer um carregamento de 54% de bateria. E vocês viram também que o carro ficou 8 horas carregando e só carregou, se eu não me engano, 27%, né? Nessa tensão e nessa amperagem. Então é por conta dessa situação que eu falo que eu recomendo não comprar o carregador de 3,5 e sim o de 7 kW e utilizar o adaptador. Vocês viram ali que eu tinha um adaptador de 20 amperes, que eu utilizei o adaptador para usar a tensão, a corrente em 20 amperes, e eu poderia até ter jogado em 24. Eu não quis colocar justamente para que eu possa fazer um vídeo de forma mais verdadeira, porque eu já fiz o carregamento em 127 volts e em 24 amperes para poder testar, entendeu? Mas como eu queria aproveitar a oportunidade dessa situação para estar mostrando para vocês, eu fiz o carregamento em 20 amperes, e com a perda de tensão que eu tinha, isso caiu muito, caiu para 1,5 kW. E vocês viram o tamanho do tempo que levaria para poder fazer esse carregamento. Então assim, isso para mim mostra que é muito pouco viável ou vantajoso você ter um carregador de 3,5 para carregar em 127 volts. Para vocês terem ideia, um carregador desse de 7 kW, se eu tivesse feito em 220 volts, 20 amperes, daria 4,4 kW. Então vamos supor que eu cheguei num lugar e só tenho 220. Se eu tenho um carregador de 7,7 com adaptador, eu já consigo jogar para 4,4 kW. Se eu jogo para 24 amperes, que esse meu carregador me permite, acima de 20 botar 24 e depois 32, eu jogaria para 5,28 kWh e suportaria tranquilamente. Então vocês veem que é uma diferença muito grande quando você está fazendo um carregamento em 220 e 127. É por isso que eu falo que é muito mais vantagem você investir um pouco mais, comprar o carregador de 7 kW com um adaptador, que você vai ter eu sempre utilizo esse termo, né? Você vai ter um leque de possibilidades. Por quê? Você vai poder utilizar em 127, na pior das hipóteses, em 8 amperes, 10, 16 e 20, que gera muito pouco. Pela matemática, 20 amperes em 127 volts dá 2,5 kW, tá? Já é muito pouco. Agora, se você encontra uma tomada 220, você já pode começar com 20 amperes, que vai dar quanto? 4,4 kW. Você já diminuiu muito o seu tempo de carregamento. É por isso que eu sempre recomendo
que vocês optem por comprar o de 7 kW, porque vai te dar uma possibilidade muito grande de fazer um carregamento mais lento. Para quem não sabe, o tempo de carregamento não é difícil de você calcular, mesmo sem um carregador. É só você pegar a quantidade de bateria que você precisa carregar em quilowatts e dividir pela capacidade de carregamento. Por exemplo, se eu preciso carregar 44 dividido por 4.4, eu vou demorar 10 horas. Então é uma matemática simples, qualquer um pode fazer. Então essa é uma análise aí. Para mim é inviável um carregador de 127 volts, seja ele em qualquer amperagem que seja, a não ser para você utilizar num caso de emergência, igual aconteceu comigo aqui, que eu espero que não se repita, mas a gente está passivo de acontecer. Numa viagem, num hotel, numa pousada. Então é bom você estar sempre preparado para todos os eventos, com um carregador, com adaptadores, entendeu? De forma que você possa estar utilizando a melhor condição possível e sair dessa situação crítica que você se encontra, né? Então vou deixar esse videozinho aqui para vocês. Quem quiser comentar, comente. Quem gostou, deixe um like. Se puder, siga o canal para ajudar a colocar o vídeo em destaque. Vai estar me ajudando a colocar os vídeos aí em mais destaque para vocês. Vocês estão vendo aqui, eu estou sempre publicando informações para vocês em primeira mão, de disponibilidade de produto, algumas informações técnicas de como fazer. Estou dando sempre um suporte pro pessoal aí na parte de montagem também, de instalação. Quem precisar de quadro de proteção, instalação, estou deixando meu WhatsApp aqui embaixo, é só me chamar, procurar no Mercado Livre, no Mercado Shops, também vou deixar o link aqui embaixo, que a gente tem produto de qualidade dentro da norma disponível, tá? Então fica aí essa mensagem. Gostou? Deixa o like, siga o canal e muito obrigado aí por ter assistido até o fim. Valeu? Abraço.